Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje, Direito e Literatura, que aborda o tema tolerância, e a partir de narrativas literárias. Então, poderia-se dizer assim, quando hoje estamos falando de tolerância, para discutir nesse bloco, né, que o problema do relativismo absoluto de opiniões, né, porque se todos somos tolerantes, ninguém é também, porque se tudo é, nada é. Porque se tudo é verdade, se tudo é relativo, o que eu acabei de dizer também é relativo, eu caio num paradoxo. Não temos esse perigo, pense nesse assunto, mas o Sérgio, eu pedi para o Sérgio, que trouxe mais um livro, né, para incrementar. Né? Eu gostaria muito de recomendar, eu daria um doce para quem não gostasse desse livro, que li através de uma leitura, de uma crítica que o Vargas Llosa, extremamente positiva, fez, é de um italiano chamado Antonio Tabucchi. Afirma Pereira, não é afirma Pereira, né? Não é o vocativo, é afirma Pereira. Pereira afirmou, Pereira disse. E que mostra exatamente o limite da tolerância, né? Como um indivíduo pode ultrapassar o limite da tolerância. Ele é um jornalista velho, viúvo, cardíaco, gordo, que passa comendo doces, omeletes e limonada com muito açúcar, e que tem uma vida medíocre, é um homem medíocre, imagine que seja um jornalista mais ou menos medíocre, dirige um pequeno suplemento literário de um jornal em Lisboa, e estamos vivendo o Estado Novo. Portugal mandou um destacamento para a Espanha para lutar na Guerra Civil Espanhola, quer dizer, ele vive sob o signo do fascismo, mas a política não o interessa, até que por circunstâncias ele conhece dois jovens que estão lutando contra o regime, e um deles vai ser morto no seu apartamento. E a partir daí ele toma consciência, né? E aí ele descobre que contra a intolerância era preciso também agir, né? Não basta você ficar... O que fazer, né? O que pode fazer um homem nessas condições, um velho, ou quebrado, contra a intolerância? E é belíssimo, porque exatamente isso, é um homem comum, é um homem trivial, um homem que nem tinha noção da política, nem tinha noção da opressão que vivia no país. É um sujeito alienado. Alienado e que toma consciência, né? Ele adquire a consciência. E é belíssimo, e a solução que ele encontra para o seu protesto, né, sob uma forma concreta, é belíssimo. É um dos livros mais bonitos que eu já li, tenho certeza. E quando tem textos assim, mostram quando um sujeito está totalmente fora, ou seja, isso não me importa. Aí a palavra alienação, alienos, o outro, né? Em latim, o outro, né? A alienação, eu alieno a minha ação ao outro. Não me importa, por isso que eu me enclausuro. Só que de repente vem uma contingência, morre o cara, e aí ele se dá conta do que acontece, quer dizer, uma quebra nesse processo, né? E aí você passa a ver de como você pecou pela omissão no processo todo. Essa alienação do personagem, ela seria, me parece, semelhante ao que nós estávamos discutindo antes, dessa posição de ser permissivo, né? A tolerância irrestrita. Veja, se a tolerância irrestrita se impõe, né? Impõe no sentido Estado, isso, impõe. Se o Estado impõe, ou se nós a seguimos, nós vamos estar numa lógica em que quando se diz sim, é igual a não, e não é igual a sim. Ou seja, eu penso não, mas tenho que dizer sim. Ou quando me convém, eu digo não, quando me convém no outro contexto, eu digo sim. Quer dizer, é pelo que me convém. Né? E é muito interessante que, se nós vamos examinar esta lógica, ela é a lógica que ordena o sujeito naquilo que se chama nos atos perversos. Né? Veja, não há nada fixo. Depende do contexto, se me convém, é sim. Ou se no outro contexto me convém, é não. Né? Me parece que a posição que nós entramos nessa permissividade sem restrição, né? É uma lógica desta ordem. Porque a tolerância absoluta também é uma permissividade. É uma e aí vira um certo farisaísmo também, hein, Drayton? Por exemplo, no que diz respeito à quase totalitário. Quase totalitário.
é a intervenção do Estado nas relações privadas, vamos dizer assim. Nós queremos que haja um limite, mas dependendo do lugar onde nós estamos, nós saudamos a intervenção do Estado, por exemplo, quando ele se faz mais forte no direito de família, por exemplo, na proteção de uma criança, na proteção da mulher, ou seja, de quem seja agredido. Então, há momentos em que nós desejamos, inclusive, a intervenção para a proteção, né, esse aspecto protetivo da intervenção estatal. Mas concordo contigo, com vocês, plenamente, a tolerância absoluta, vamos dizer assim, ela se autodestrói. Não é possível. Nós não operamos assim. Pode ser uma atitude intelectual para agradar as massas, afirmar-se que é tolerante, mas em todos nós vamos descobrir momentos de intolerância. Por exemplo, que, em parte, são plausíveis, vamos dizer assim. Por exemplo, o uso do direito. Há pouco tempo apareceu um mandado de injunção, mandado de injunção é quando não há lei que regulamenta, você usa o mandado de injunção, para o nosso telespectador, enfim. Dar-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora tornar inviáveis o exercício de direitos e garantias. Bom, isso é um mandado de injunção. Aí, a comunidade, setores da comunidade GTB-LS, enfim, considerou que não havia uma lei para criminalizar a homofobia. Entraram com mandado de injunção para que o judiciário criminalizasse, ou seja, usar o direito penal como repressão nesse momento. Ou seja, você tem um Estado democrático, quem faz a lei é o parlamento, mas porque interessa, você quer usar o direito nesse sentido. Aí se cria uma certa esquizofrenia. Por quê? Porque, por um lado, você quer usar o direito penal contra aqueles que você não gosta, e aí você pode até ser intolerante nesse sentido, e, por outro lado, você quer que o direito lhe proteja a todo momento, mesmo que a proteção seja pela violência. E essa é uma questão um pouco esquizofrênica que sofre hoje, né? O Alessandro Barata, que foi um criminólogo muito importante, esteve comigo há anos numa conferência e estavam lá todas as mulheres guerreiras contra a violência, né, sexual, enfim. Elas queriam um crime hediondo, queriam que fosse fortemente. E aí, quando se tratava, digamos, de outras questões do direito penal, todas elas eram minimalistas. Mas aí o Barata disse, decidam-se. O que vocês querem fazer com o direito penal? Essa é uma questão importante. E aqui está em jogo, de alguma forma, a questão da intolerante imposição da tolerância. Diz de novo. A intolerante imposição da tolerância. Isso. Muitas vezes nós queremos... Isso é o politicamente correto, né, Sérgio? Que num limite é plenamente aceitável, mas quando ultrapassa os limites fica insuportável. Claro, né? Porque a minha frase inicial, eu tenho que ser intolerante com o intolerante. Ok. Agora, há um momento que também isso se torna o opressor. Nós temos um exemplo clássico aqui, que é quando 50 pessoas assaltam uma estrada, isto é, tomam uma estrada e prejudicam 50 mil pessoas que ficam paradas 8 horas. Isso é um absurdo. Eu não tenho que ter tolerância, dependendo se... Por que eu tenho que ser tolerante com isso? Porque eu vou parar 8 horas, se o problema ali é localizado, é um problema que, não, na verdade, pode ser justo, mas é justo você impedir que milhares de pessoas circulem, cheguem ao local, muitas delas pessoas doentes, tem pessoas que têm que trabalhar, tem pessoas... São questões, né, que... previstas por Dostoiévski, né? Se Deus não existe, tudo é permitido. Exato. E quando Deus dá uma cochiladinha, o mundo treme, né? Deus não pode cochilar, nem piscar. O problema é que, se Deus não existe, aí é que começa a complicação. Né? Claro, se Deus morreu, agora é que não pode tudo. Agora é que não pode tudo. Agora é que não pode tudo. Agora é que a gente tem que criar as limitações. É como um método, né? Senão, esse limite de tolerância, esses dias um amigo me propôs uma bobagem histórica, essas coisas. Imagine o seguinte, se Hitler, Goebbels, Goering vivessem no Brasil, há quantos anos eles seriam condenados? É uma boa. Qual seria a condenação? Andariam com tornozeleiras? Qual seria, né?
a condenação para esses homens, dentro da possibilidades jurídicas brasileiras. Quer que eu brinque com isso Sim, um pouco? Claro. Eles fariam delação premiada. Olha que nós não combinamos isso, hein? Isso aí o Sérgio trouxe de improviso, mas que mostra um pouco, né? A gente tem que fazer blague com isso, porque às vezes no Brasil agora a delação premiada acaba sendo utilizada, prende, e aí você fica pressionando o cara até o cara delatar. Não, mas se o senhor tem direito a silêncio, eu não posso ser pressionado, né? Então tem direitos nisso. Há uma certa esquizofrenia nisso também. Em nome do combate ao crime, eu não posso atropelar direitos, porque aí eu faço a mesma coisa do outro lado. Eu não posso combater ilegalidades fazendo ilegalidades. É o problema que eu tenho que ser tolerante com o Estado democrático. Eu tenho que admitir que mesmo o réu mais patife tem direito à defesa. Isso é um ato de tolerância para com a lei, que ao mesmo tempo serve para que os demais sejam, que os intolerantes sejam punidos, no caso. Tenho pouco tempo, assim, 15 segundos, que o Sérgio já falou, trouxe 2 livros até, foi riquíssimo. Que outro livro você podia ter trazido, o Drayton? Eu poderia ter trazido uma obra clássica nesse tema, que é de um filósofo, do John Locke, A Carta sobre a Tolerância. Nesse contexto das divergências no campo da religião. Eu traria, na continuação do Locke, que é o texto de Voltaire, perdão, que é o Tratado da Tolerância de Voltaire, né? Que é um pouco posterior, mas é magnífico, né? Sim, sem dúvida. Em torno da execução de Jean Calas, né? Em Toulouse. E nessa época, assim, de que a culpa toda da estrutura, eu brinco sempre dizendo assim, no jogo entre o Hobbes Futebol Clube e o Rousseau Atlético Clube, eu torço para o time do Hobbes. Enfim, eu quero agradecer ao Sérgio, eu quero agradecer ao Drayton, quero agradecer ao Mário Fly, que nos trouxeram os livros, o conto, o belíssimo conto sobre a tolerância religiosa, o nosso Bertolt Brecht, que sempre é inspirador, e o Little e o Tabucchi, que são textos belíssimos, recomendáveis. Este programa também serve para recomendação de texto. Direito e Literatura fica por aqui. Assista esse e outros programas no facebook.com/Direito e Literatura. Não esqueça de participar. Pode participar mesmo, não é cascata. Faça sugestões e comentários. Eu espero você no nosso próximo encontro. Até mais.